Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cia, seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu recado, teu relato para a gente, me conta como é que está o tempo, o clima na sua região, já terminou a safra, já está planejando a safra de inverno, El Ninho, Laninha, neutralidade, terão um grande impacto aí nessas condições em todo o Brasil, não só aqui no Rio Grande do Sul. E acompanhe metsu.com com todas as atualizações, tem frio intenso para chegar na França, isso significa risco lá para a produção de vinho. Acompanhe também nosso monitoramento de raios e imagens de radar e, se precisar de um laudo, preencha o formulário Laudos e a Metsu entra em contato com você. Sendo assinante de Metsu, você tem acesso a mapas gráficos dos principais modelos atmosféricos, entre eles o modelo alemão, europeu, americano, WRF, diversos outros modelos aí de previsão de hora em hora, 10 dias, 45 dias, 6 meses. Vamos falar então do fenômeno climático El Ninho, que está já muito perto do seu fim. Aqui nós temos a temperatura, né, como é que está a água nas camadas subsuperficiais, até 150 metros de profundidade. A gente tem aqui semana a semana, ó, 22 de fevereiro, março, 24 de março, 8 de abril e aqui do dia 13 de abril. A gente vê essa massa em azul aqui, essa área em azul, que significa as águas mais frias que estão para subir para a superfície e reforçar o resfriamento que já acontece no Pacífico Leste, naquela área mais próxima da América do Sul, que a gente chama de Ninho 1+2, e da mesma forma enfraquece o aquecimento que ainda está presente. Pelos dados da administração de Oceano e Atmosfera NOAA dos Estados Unidos desta última semana, a temperatura na região central do Oceano Pacífico era a temperatura não, a anomalia, né, o quanto que a temperatura está acima da média naquela região de monitoramento era de 7 décimos, ou seja, a temperatura está 7 décimos acima do normal, numa fase de enfraquecimento. Desde maio do ano passado, de 2023, não se registrava um aquecimento tão fraco naquela região. Então, e por outro lado, já são 5 semanas seguidas em que há resfriamento do Oceano Pacífico naquela parte mais próxima da América do Sul, ou seja, muito longe ainda do Laninha, mas o resfriamento já é persistente por algumas semanas e concentrado naquela região. O que se espera a partir de agora é que ele, além de sustentar esse resfriamento no Pacífico Leste, ele se expanda. Vou colocar aqui essa imagem aqui, essa região aqui, próxima à América do Sul, já por 5 semanas tem apresentado essas águas mais frias. Agora o que se espera é que haja uma expansão dessas águas mais frias por toda a região do Oceano Pacífico Equatorial, toda essa faixa na linha do Equador, configurando de fato a componente oceânica do Laninha. Depois a atmosfera reage e aí temos o fenômeno acoplado, o que os modelos projetam deverá ocorrer no trimestre de inverno. Aqui nós temos aquele gráfico clássico que fala da probabilidade de El Ninho, neutralidade e Laninha para os próximos trimestres. Então aqui março, abril, maio, predomina a condição de El Ninho, abril, maio e junho já neutralidade aqui predomina com mais de 80% nesse trimestre. Então o Laninha deve chegar ao fim aí nas próximas semanas, muito provavelmente na primeira metade de maio. Depois entra nessa fase então de neutralidade e a gente vê que a probabilidade de Laninha cresce muito a partir aqui do trimestre de inverno, junho, julho, agosto, cerca de 60% de probabilidade de Laninha, passa dos 70% no trimestre de junho, de julho, agosto, setembro, outubro, chega a 80% a probabilidade de Laninha, 83% no trimestre de primavera, setembro, outubro, novembro, dezembro, e depois novembro, dezembro, janeiro, fica no patamar de 82%, 84% aí de probabilidade. Então, tendendo realmente para o inverno, a primavera e pelo menos o começo do verão ter condições de Laninha. Esse é o prognóstico. Olhando aqui de uma outra forma, os gráficos, né, dos diversos modelos dinâmicos e estatísticos, a projeção desse resfriamento realmente mais e mais significativo aqui entre setembro, outubro, novembro, dezembro, o período em que provavelmente, se nada mudar, teremos a fase, né, mais intensa desse episódio de Laninha, que por enquanto as projeções em média ficam na faixa de 1 a 1,5 graus, no patamar de fraco a moderado, e depois já perdendo força. Então tem muita coisa ainda para a gente reavaliar, muitos dados, muitas projeções, mas o cenário inicial que nós temos é esse. Então muito provavelmente nas próximas semanas iremos falar do fim do El Ninho e dessa nova fase
uma fase de neutralidade, mas a gente já tem falado, e eu repito aqui, a transição do El Niño para o Laninha será muito rápida, a exemplo do que aconteceu em 2023, quando o Laninha chegou ao fim e rapidamente, após um curto período de neutralidade, o El Niño se instalou. Então, nesse ano acontece o mesmo processo, só que ao inverso, né? A gente sai de um El Niño e vai para um Laninha, que deve trazer aí frio no inverno, que deve impactar o inverno no início da primavera e também os meses de verão com redução de chuva, especialmente aqui no sul do Brasil, aumentando a chuva em partes do norte e do nordeste brasileiro. Siga nos acompanhando lá em metsu.com com todas as atualizações e também nas nossas redes sociais. Até mais!